5, 4, 3, 2 e 1. Esses números eles salvaram a minha carreira. Em 2013, quando eu estava no fundo do poço, eu tinha perdido a motivação, eu estava pensando em desistir da natação. Até que eu descobri uma regra muito simples de 5 segundos que mudou completamente a minha vida. E olha, não é exagero, porque em 6 meses eu saí de querer largar tudo para quebrar recordes nacionais. A técnica é tão simples que você vai achar que é besteira. Se você não me conhece, meu nome é Henrique Rodrigues, eu fui atleta olímpico de natação e nos próximos minutos você vai aprender a regra que pode mudar a sua vida em apenas 5 segundos. Deixa eu te contar como que estava a minha vida em 2013. Eu treinava já há alguns anos e tinha dedicado a minha vida inteira à natação. Só que eu estava numa fase horrível. Eu não conseguia melhorar meus tempos, eu estava sempre cansado, sem motivação. E todo dia era a mesma coisa. O despertador tocava às 5 da manhã, eu olhava para o teto e pensava, meu Deus, eu não quero ir treinar hoje. Então eu ficava ali deitado, inventando desculpas, tipo, tô meio gripado, melhor descansar mais um dia sem treino não vai fazer diferença nenhuma. Só que aí veio o problema. O problema é que esse dia virou uma semana e a semana chegou a virar um mês. E eu estava ali numa espiral completamente descendente, perdendo forma física, perdendo confiança, perdendo realmente o meu amor pelo esporte. Meu técnico, obviamente, estava preocupado, meus pais estavam preocupados, eu estava preocupado. Só que eu não conseguia sair daquele buraco. Era como se meu cérebro tivesse sido sequestrado pela preguiça e pela desmotivação. O pior de tudo é que eu sabia o que eu precisava fazer. Sabia que eu tinha que levantar cedo, sabia que eu tinha que ir treinar, sabia que eu tinha que comer direito, tinha que dormir cedo. Só que entre saber e fazer, naquela época tinha um abismo gigante na minha vida. Até que um dia, conversando com um psicólogo esportivo, ele me falou uma coisa que mudou completamente a maneira que eu enxergava as coisas. Ele falou assim, Henrique, o problema não é você não saber o que fazer. O problema é que você está dando tempo demais para o seu cérebro convencer você a não fazer as coisas. Ele me explicou uma coisa que era fascinante sobre como o nosso cérebro funciona. Quando a gente tem um impulso para fazer alguma coisa, ou seja, levantar da cama e treinar, estudar ou ligar para uma pessoa, a gente tem aproximadamente uma janela de 5 segundos para agir. Se a gente não agir nesses 5 segundos, nosso cérebro automaticamente ativa o que ele, naquele momento, chamou de sistema de freio. Então é basicamente como se nosso cérebro ele tivesse 2 sistemas. O sistema de vai e o sistema de para. Esse sistema de vai, ele te dá impulsos para você fazer coisas que são boas para você a longo prazo. Já o sistema de para, ele te protege de qualquer coisa que vá parecer desconfortável ou muito difícil. O problema é que nosso sistema de para é muito mais rápido e eficiente. Então em questão de segundos ele consegue literalmente te convencer que você não precisa fazer aquilo agora, que você pode deixar isso para depois e que existe uma desculpa, que você já deu essa desculpa e ela é válida. Então, por exemplo, tá muito frio para sair da cama. Você não foi treinar porque você já treinou ontem, você merece descansar. Você pode comer um brigadeirinho hoje e na segunda-feira você começa a dieta. Você pode estudar depois do almoço. Ou seja, quanto mais tempo você dá para esse sistema trabalhar, mais forte ele vai ficar. E é por isso que você pode ficar 20 minutos na sua cama sabendo que você precisa levantar, mas você não consegue. Porque o seu sistema, esse sistema de para, está trabalhando contra você. E aí você pergunta assim, qual que é a solução? Bom, a solução é não dar tempo para ele trabalhar. Porque agir nos primeiros 5 segundos, antes que ele tenha a chance de te convencer do contrário. A regra é muito simples. Quando você tem um impulso para fazer alguma coisa que você sabe que é boa para você, já começa ali, 5, 4, 3, 2, 1 e fisicamente começa a se mover. Então não pensa, não analisa, não fica negociando. Só conta e vai para ação. E aí você deve estar perguntando assim, nossa, mas por que isso funciona? Porque essa contagem regressiva, ela faz 2 coisas que são importantes. A primeira, ela interrompe o padrão de pensamento. Ou seja, quando você está contando, o seu cérebro não consegue ficar inventando desculpas ao mesmo tempo. É basicamente como você trocar o canal da TV. Você sai do canal de desculpas para o canal de ação. E a segunda coisa é que ela ativa o pré-córtex frontal. Ou seja, a contagem ela é uma tarefa simples que ativa a parte racional do seu cérebro, a mesma parte que é responsável por você tomar decisões e controlar impulsos. É tipo você acordar o piloto do avião. Só que essa contagem regressiva ela tem que ser regressiva e não progressiva. Por quê?
Porque contagem regressiva tem uma urgência e tem um final que é definido. Quando você chega no 1, você tem que fazer alguma coisa. É tipo uma contagem para o lançamento do foguete. Isso aí ele cria um momento para você. E tem que ser movimento físico. Então não adianta nada você contar de 5 até 1 e ficar deitado. Tem que levantar, tem que dar um passo, tem que fazer alguma ação física. Porque a ação gera ação. E o movimento gera movimento. E quando eu comecei a aplicar isso, a mudança foi assim, incrível. O despertador tocava às 5 da manhã, eu contava 5, 4, 3, 2, 1 e levantava. Eu não pensava, não negociava, eu não dava tempo para nenhuma desculpa sequer aparecer. Vou deixar aqui alguns exemplos muito básicos e simples de como você pode usar a regra dos 5 segundos em diferentes situações. Então, por exemplo, para acordar cedo, o despertador toca, ao invés de você ficar pensando assim, vou colocar um botão soneca ali só para mais 5 minutos, conta de 5 até 1 e levanta. Bota o pé no chão e corpo em movimento. Uma coisa muito difícil, fazer exercício. Você está no sofá ali, você sabe que você deve se exercitar. Você conta de 5 até 1 e você levanta para calçar teu tênis. Não fica pensando no treino todo, pensa em chegar na academia, pensa em começar a correr, pensa em se mover. Mais uma coisa, para estudar, você está ali procrastinando, está rolando o feed do celular, ao invés de começar a estudar, conta de 5 até 1, levanta, pega um livro, senta na cadeira para estudar, só isso. O resto vai vir de forma natural. Um outro exemplo bem complicado, para você fazer uma ligação que às vezes você não quer fazer, você fica se enrolando para ligar para alguém, conta de 5 a 1, pega o telefone e disca o número antes que o teu cérebro comece a inventar alguma desculpa. Para você ter alguma conversa difícil, seja com o chefe, seja com a namorado, enfim, você precisa conversar com essa pessoa, só que você fica adiando. Conta de 5 até 1 e abre a boca para falar. As palavras vão fluindo. É simples. Para você sair da sua zona de conforto, porque uma coisa que às vezes você sente medo de fazer, você está com receio de começar alguma coisa, enfim, conta de 5 até 1 e dá o primeiro passo, começa. Porque a única coisa que pode acontecer é talvez não dar certo. Mas na maioria das vezes, eu te garanto, isso dá certo. Então, conta de 5 a 1 e faça um movimento. A regra funciona para qualquer coisa que você sabe que você deveria fazer. Quando eu comecei a usar a regra dos 5 segundos de forma religiosa, tudo mudou na minha vida. Não só na natação, mas em todas as áreas da minha vida. Então de manhã, quando o despertador tocava, eu contava e levantava. Não tinha drama, não tinha negociação. Chegava na piscina todo dia no mesmo horário. Porque a consistência no esporte, principalmente, é tudo. Ali durante o treino, meu técnico passava um negócio que era muito complicado para mim e ali a minha mente já começava a pensar em reclamar. Eu me concentrava, contava de 5 até 1 e começava. Não questionava, não procrastinava. Na alimentação, que a alimentação para qualquer tipo de atleta é muito complicado. Eu sabia um negócio que eu tinha que comer, mas eu não queria. Eu contava de 5 até 1, ia lá e comia, fazia a refeição. Nos estudos, porque o atleta precisa estudar. Então quando eu estava ali com aquela preguiça, eu contava de 5 até 1 e abria o livro para estudar. Isso basicamente em 6 meses a minha vida tinha virado de cabeça para baixo. Eu estava treinando bem, estava comendo bem, eu estava dormindo bem, eu estava estudando bem. E os resultados obviamente apareceram. Eu quebrei recordes que eu não conseguia quebrar há muito tempo. E o mais incrível de tudo isso é que essa regra, ela não funcionava só para coisas, vamos dizer assim, obrigatórias. Ela funciona para tudo. Pô, eu quero ligar para os meus pais, mas eu estou com preguiça de conversar, 5 até 1. E pega o telefone e liga. Queria agradecer alguém por alguma coisa, 5 até 1. E manda aquela mensagem. Só que para a regra dos 5 segundos funcionar de verdade, você precisa seguir algumas outras regras que são muito importantes. A regra número 1, não negocie com o seu cérebro. Quando você chegar no número 1, você se move. Não importa se você não está com vontade, se você está cansado, se você tem uma desculpa que é muito boa. Você prometeu para si mesmo que você ia agir. Então quando a contagem chegar no 1, faz. Vai ser bom para você. Regra número 2, começa pequeno. Não começa a usar essa regra dos 5 até 1 para fazer coisas que são gigantescas logo de cara. Começa ali com coisas simples, tipo levantar da cama, pegar um copo d'água, dar uma volta no quarteirão, começar um exercício, estudar. E aí, à medida que as coisas forem funcionando, você vai aumentando. Regra número 3, começa a focar no primeiro movimento. Não pensa no exercício todo, pensa em calçar o tênis. Não pensa em estudar 3 horas, pensa em abrir o livro.
Porque o primeiro movimento é sempre o mais difícil. Depois as coisas eventualmente se tornam mais fáceis. Regra número 4. Usa para coisas positivas. A regra funciona para qualquer impulso, inclusive os ruins. Então, começa a usar isso de forma consciente para te impulsionar na direção certa. E a regra número 5. Pratica isso todo dia. De forma religiosa, todo santo dia. Quanto mais você usa, mais automático isso vai ficando. No começo você vai esquecer e vai resistir. Isso aí é normal. Só que se você persistir, isso aí vai virar uma natureza sua. Eu posso falar que eu uso essa regra até hoje, 10 anos depois. Toda vez que eu preciso fazer uma coisa que eu estou procrastinando, eu conto de 5 até 1 e vou fazer. E eu te digo, com propriedade de quem faz isso há muitos anos. Funciona. Porque olha só, a regra dos 5 segundos, ela parece simples demais para funcionar. Também achei que era muito simples. Tipo assim, como assim eu vou contar de 5 até 1 e isso vai mudar minha vida? Cara, isso é bobagem. Só que eu testei porque eu não tinha nada para perder. E mudou completamente a minha vida. Não só me tirou do fundo do poço, mas me levou ao topo da minha carreira. Me levou a conquistar um recorde pan-americano, me levou a ir 2 vezes para os Jogos Olímpicos, me levou a conquistar coisas que eu sequer sonhei durante a minha vida. Então a diferença entre as pessoas que fazem e as pessoas que ficam só pensando é justamente os 5 segundos. Literalmente. Então o seu desafio aqui é o seguinte: escolhe aí uma coisa que você está procrastinando há dias, ou semanas, ou meses, e conta de 5 até 1 e faz o primeiro movimento. Não fica pensando, não fica negociando, só conta e age. Já aproveita, me conta aqui nos comentários como que foi. E se você que está aí do outro lado me assistindo quer mais técnicas como essa, lembra de se inscrever no canal, porque toda semana eu compartilho estratégias que realmente funcionam no mundo real. E já envia esse vídeo para alguém que também precisa desse tipo de dica. E lembra, 5, 4, 3, 2, 1. Vai! Tchau, a gente se vê no próximo vídeo.